Vasco, pessoal. Olha, o Vasco tem 10 jogadores na lista que vão para o último ano de contrato em 2026. Coutinho, o contrato do Coutinho termina no meio do ano, hein? O goleiro Daniel Fusato, Tietê, Guilherme Estrela, Hugo Moura, Lucas Oliveira, o zagueiro Riquelme, garoto lateral esquerdo, Verrete, atacante, Vitor Luiz, outro lateral esquerdo, tem pouco espaço, com o Diniz e o Pablo. Dessa turma aí, não sei se vai também, o pessoal faz muita força para manter, porque o Vasco já se movimentou durante o ano com jogadores que têm realmente o interesse do Diniz e já estendeu o contrato, no caso do Pumita, o mais recente. E o Vasco exerceu a opção de compra do meia Luiz Lócio, que estava emprestado pelo Resende, tem 19 anos, assinou um contrato de 3 anos com o clube, o jovem terá multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 389 milhões de reais na cotação atual. A diretoria vascaína pagou 3,7 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta, que está na lista de inscritos do Vasco para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a intenção é também utilizá-lo nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. A gente sabe que os técnicos vão usar, né, equipes aí alternativas. Vene Casagrande, o Vasco no mercado também tem que se preparar, também tem que se reforçar. Dessa leva aí que eu falei, a situação do Coutinho, que termina o contrato no meio do ano, não sei se vai ser o interesse do Vasco entender como é que vai ser essa conversa. E dessa turma aí, eu acho que o Tietê e o Hugo Moura têm espaço com o Diniz. Né? Bom, vamos lá. Primeiro sobre o Coutinho. Eu fico na dúvida sobre o custo-benefício do Coutinho de verdade. Não estou aqui dizendo que o Coutinho tem que deixar o Vasco da Gama já agora. Mas eu, como dirigente do Vasco, eu repensaria se vale a pena renovar o contrato dele. Pelo menos assim, se ele pedir o mesmo salário, eu acho que não vale a pena. Porque é um jogador que não entrega tanto assim. Por exemplo, no caso do Corinthians, a gente mencionou o Memphis Depay. Olha como ele é decisivo, independentemente da quantia, quanto é pago. Mas ele é muito decisivo. No Vasco da Gama, o Coutinho é decisivo? Eu não acho. Não acho mesmo assim. Eu acho que ele não entrega aquilo que se imaginava que ele poderia entregar. Não foi decisivo, jogador importante. Chegou, né? Jogador importante. Mas eu estou botando na ponta do lápis o custo-benefício. Vale a pena? Eu fico na dúvida. Eu não renovaria. Ficaria com ele até o meio do ano, mas já buscaria, pensaria em alguém para repor a saída dele. Agora, tem outros jogadores aí com contrato até dezembro desse ano. Por exemplo, Vitor Luiz. Não deve ficar. Jogador pouco utilizado. Eu acho que você tem que tentar... Ele bota o Pumita na lateral esquerda e não bota o Vitor Luiz, que é da posição. Acho que você pode pensar em liberar esse jogador para abrir uma brecha na folha salarial. O próprio Verrete, tá? O Fernando Diniz, ultimamente, ele tem deixado o jogador um banco de reservas. O Verrete, a gente sabe que tem um alto custo também. Então, quando eu falo isso, temos que levar em consideração o momento financeiro do Vasco da Gama. Embora a gente esteja aí ouvindo que está passando por um processo de venda, mas a gente tem que pensar também na economia, no custo-benefício. Então, tem alguns jogadores que eu repensaria. Se chegasse proposta, poderia sim ouvir a proposta. Hugo Moura, por exemplo, a gente sabe, eu não teria no elenco, mas a gente sabe que o Fernando Diniz gosta bastante desse jogador, o próprio Tietê também. Então, assim, eu acho que a diretoria tem que repensar. Quando a gente fala em montagem de elenco, não é só em contratação, é também em saídas para poder abrir brecha na folha salarial. O Coutinho tem mais 6 meses aí de contrato, né? E tem todo um carinho da torcida, tem toda uma história com o Vasco que nesse momento devem colocar na balança também. Mas tem alguns jogadores que podem deixar o clube. 3 já são certos, que já não fazem mais parte do elenco. A gente tem o chileno Jean Davi, que já rescindiu o contrato. O Maurício Lemos e o Paulinho Paula, tem contrato acabando amanhã. Não vão renovar, não fazem parte dos planos, então já estão fora. E aí a gente tem uma grande lista de possíveis nomes que podem deixar o Vasco. A gente tem, por exemplo, o zagueiro Oliveira, que tem um acerto encaminhado para jogar no Ceará. Sforza e o Garré, 2 estrangeiros que já receberam sondagens de clubes do exterior. O David negociava com o Vitória, mas as conversas esfriaram ainda. O Vasco não se opõe a uma saída do David, embora ele seja uma peça até de certa forma importante do elenco do Fernando Diniz. Entra também nesse caso o volante Hugo Moura, que acabou perdendo um pouco de espaço nesse final de temporada de 2025. Se aparecer uma negociação, o Vasco não seria contra. Surpreende um pouco, talvez para o torcedor nem tanto, o Matheus França, que chegou há pouco por empréstimo do Crystal Palace, definitivamente não conseguiu render em campo. O Vasco vai avaliar a situação dele, não descarta uma possível devolução, de rescindir o empréstimo dele com o Crystal Palace, que vai até junho de 2026, mas ainda, claro, tem contrato, faz parte do elenco, mas são possibilidades. Entre vários jogadores, tem também crias da base, o Lincoln, o Estrela,
que sofreu com lesões, praticamente não jogou nessa temporada, podem ser emprestados para ter rodagem. É um Vasco que pode ter novidades com algumas saídas. É, bastante gente para sair ali. Alguém vai deixar saudade? Tenho dúvida do David, sabia? Então, o David Porque é um jogador que... ele foi útil na volta dele de lesão aí. Talvez fisicamente melhor, com uma pré-temporada agora sendo feita no início de ano, talvez possa ajudar. Não é o jogador dos sonhos do Vascaíno? Não é, mas ele foi importante em alguns momentos, né? Foi importante, é um cara que o Diniz usou bastante também quando não tinha o Verratti, por exemplo, se a gente lembrar do 6-0 contra o Santos, ele fez um jogo tremendo. Oscilou também por conta de contusões. Cara, mas ficou muito fora na reta final, que acho que dá uma impressão de que aconteceu alguma coisa ali, não ficou? E foi isso. E eu vou falar do Matheus França. Eu acho que tem que dar uma pré-temporada para ele, tem que dar porque o que a gente viu dele no Flamengo antes dele sair foi um excelente jogador. A gente projetava muita coisa sobre o Matheus França. Tá certo que na volta dele pro Vasco, ele oscilou, não teve tanto assim espaço como a gente imaginava, que até pelo potencial dele. Mas nesse final de ano o torcedor ficou um pouquinho chateado, até pelos últimos jogos, até pelo jogo que ele entrou contra o Corinthians, arriscou um chute ali que o torcedor saiu magoado. Não, ele podia ter acertado. Obviamente que ele podia ter acertado, mas eu acho que é um jogador que tem potencial, precisa recuperar seu futebol, está na cidade natal dele, que é o Rio de Janeiro, mas ele que precisa também querer, obviamente que precisa querer. Mas com uma pré-temporada, entendendo melhor o que acontece dentro do Vasco, acho que pode ser um jogador útil para o ano de 26. É um jogador que perdeu muito espaço, mas que no primeiro semestre foi titular absoluto dessa lista, é o Hugo Moura. Né? Ele perdeu muito espaço com a chegada do Diniz, mas inclusive em algum momento foi improvisado na zaga, só que na sua posição de origem ele acaba perdendo esse protagonismo com a titularidade assumida aí por outros atletas. Mas não sei se vai chegar a fazer falta. Porém, no primeiro semestre, principalmente na era Carille, foi um cara que foi muito importante, com a minutagem muito alta. O Hugo Moura era um dos poucos jogadores que não era substituído quando o Carille era técnico do Vasco. E eu fiquei curioso para ver mais o Estrela, porque o Estrela, antes de se machucar, ele deu indício e falou, o Vasco achou um bom meio-campista aí, né? Tava começando bem ali, e aí veio uma lesão muito cedo, né? Uma lesão de ligamento cruzado, que sempre demanda muito tempo para recuperação, e aí não conseguiu mais jogar, mas eu ainda fiquei curioso, né? Vontade de ver mais o Estrela. Vamos ver se ele consegue uma sequência, seja no Vasco ou em outro clube, para continuar a carreira. Se é Vasco, tá na colina.